Não sei explicar exatamente quando começou. Talvez tenha sido numa noite comum, dessas em que o corpo está cansado, mas a alma não consegue dormir. Uma inquietação sutil, como o ranger de uma porta antiga prestes a se abrir. Eu não estava buscando um domingo. Não sabia o que esperava. Só sabia que algo precisava mudar, e que o barulho da vida havia se tornado alto demais para que eu ouvisse qualquer sussurro divino. Então, jejuei. Não por ousadia, mas por necessidade. Não por religiosidade, mas por sede. Sede de ouvir. Sede de ver. Sede de encontrar Deus não no que me contaram, mas no que só Ele poderia me mostrar. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. No primeiro dia, o silêncio do estômago foi ecoado por um silêncio maior, o de Deus. No segundo dia, percebi que não era Deus quem estava em silêncio. Era eu quem nunca tinha parado de falar. No terceiro, comecei a notar coisas pequenas. O modo como a luz entrava pela janela. O som da água caindo na pia. As pausas entre os batimentos do meu próprio coração. Como se tudo, absolutamente tudo, fosse carregado de significados que eu nunca percebera antes. Não era alucinação. Era lucidez. Uma lucidez que só vem quando nos despimos da pressa e da saciedade. Foi então que entendi. O jejum não estava apenas esvaziando meu corpo. Ele estava desobstruindo minha alma. E foi ali, no quarto, sem vela, sem música, sem espetáculo, que algo diferente começou. Não uma visão como as que os filmes pintam, mas algo mais íntimo, mais discreto e infinitamente mais real. Primeiro veio uma lembrança. Uma cena da infância. Eu, aos 5 anos, orando sozinho no quintal. Depois, um rosto. De alguém que eu havia esquecido, mas que, de repente, eu sabia que precisava perdoar. Depois, uma sensação, como se alguém me observasse, mas não com julgamento, com ternura, com presença, como se o céu estivesse, de fato, aqui. E então compreendi. Eu não estava tendo visões, eu estava sendo preparado para vê-las. Porque ninguém vê o que não está pronto para sustentar. A visão, no reino de Deus, não é entretenimento. É comissão. Jejuei, e descobri que meus olhos sempre estiveram vendados pelo excesso. Pelo excesso de informação, de desejo, de ruído, de pressa. E foi no nada que o tudo começou. Agora eu sabia, o dom estava se aproximando. Não como uma explosão, mas como um amanhecer. E o Espírito, com sua paciência eterna, esperava apenas que eu continuasse. O tempo no jejum não se mede em horas. Mede-se em rendição. 1 minuto entregue de verdade vale mais que dias distraídos. E ali, no interior do meu silêncio, comecei a notar o movimento. Não fora de mim, mas dentro. Como se o Espírito Santo estivesse reorganizando os móveis da minha alma, derrubando velhas estruturas, abrindo espaço para uma visita que eu não sabia que ansiava tanto receber. A fome deixou de ser incômoda. Tornou-se linguagem. A ausência de pão virou oração muda. E mesmo sem palavras, eu falava. E mesmo sem som, eu ouvia. E mesmo sem imagens, eu via. Era como se o mundo ao meu redor continuasse o mesmo, mas eu o enxergasse por outra lente. Coisas comuns tornaram-se sagradas. Um olhar perdido na rua carregava histórias profundas. Uma árvore balançando ao vento parecia inclinar-se em adoração. O céu, antes apenas cenário, parecia um espelho de realidades invisíveis. Mas foi quando me curvei, não fisicamente, mas no coração, que a primeira visão veio. Não era um sonho. Não era uma ideia. Era uma imagem viva, impressa dentro de mim, com mais nitidez que qualquer lembrança. Vi uma estrada estreita, coberta de neblina. Eu andava nela, sozinho, até que uma luz, suave, porém irresistível, começou a rasgar a névoa à minha frente. Não era uma luz qualquer. Era uma presença. E eu soube,
sem explicação, que era ele. A visão durou poucos segundos, mas deixou uma marca que tempo algum poderia apagar. Porque não era o que eu vi, era quem me viu enquanto eu via. E nesse olhar, fui despido de minhas perguntas. Não precisei entender, bastou estar ali. O dom de visões não chegou como uma habilidade, chegou como um relacionamento intensificado. O Senhor não me deu algo, Ele me deu a si mesmo. E ao recebê-lo, meus olhos passaram a ver aquilo que só pode ser visto de dentro para fora. Comecei a perceber padrões, ecos de glória escondidos em pequenos detalhes do cotidiano. Uma conversa casual revelava profecias escondidas. Um silêncio prolongado se tornava território santo. Um versículo repetido ganhava camadas que eu jamais notara. Não era magia, era santidade. E quanto mais eu jejuava, menos eu desejava ver por curiosidade. Queria ver para amar melhor, orar melhor, viver melhor. O dom de visões não me afastava da terra, ele me fazia amar o pó. Porque é no pó que Deus sopra vida. E é no ordinário que o extraordinário se esconde. A cada dia de jejum, eu compreendia. As visões não me foram dadas como medalhas, mas como espelhos. Espelhos que me mostravam a mim mesmo, ferido e amado, cego e chamado, limitado, ainda assim, escolhido. Jejuei, e entendi que o verdadeiro ver começa quando nos rendemos ao invisível. E uma vez que isso acontece, você jamais conseguirá viver como antes. Não me tornei um profeta. Não ganhei asas. Não passei a andar em êxtase contínuo. Mas algo definitivo havia mudado. Uma chave havia girado por dentro. E mesmo que meus dias continuassem semelhantes por fora, por dentro, eu já não habitava mais o mesmo lugar. O jejum me conduziu a uma sala secreta dentro de mim mesmo, uma sala que sempre esteve lá, mas cujo acesso só se liberava pela rendição. E nessa sala, onde só cabem o Espírito e o Espírito, eu vi. Não com os olhos, mas com a alma. Com aquela parte de mim que sempre soube que a vida era mais do que respiração e rotina. Vi rostos. Vi lugares. Vi dores que não eram minhas, mas que, por misericórdia, Deus me deixou sentir. Vi chamadas, vi urgências, vi consolos que precisavam ser ditos. Vi minha própria história sob outra luz. Vi os erros pelos quais ele já havia chorado antes de mim. Vi promessas que eu havia esquecido, mas ele não. Vi as mãos dele me segurando em memórias onde achei que eu estava sozinho. E foi então que compreendi. O dom de visões é o dom de ver como Deus vê. Não se trata de espetáculo, nem de glória humana. Não é para aqueles que buscam misticismo, mas para os que buscam intimidade. Ele dá visões a quem deseja ver para obedecer, não para impressionar. E quando o Senhor confia isso a alguém, é porque espera ação. Toda visão é também um chamado. Todo lampejo espiritual vem com um peso, não um fardo, mas uma missão. Não para exaltar quem viu, mas para edificar quem ainda não vê. Eu não tinha pedido visões, mas jejuei. E ele me deu olhos. E com esses olhos, eu vi minha família de forma diferente. Vi a igreja não como estrutura, mas como campo de batalha, cheio de soldados feridos precisando de cura. Vi o mundo não como ameaça, mas como campo de missão. Vi meus inimigos com compaixão. Vi minha história com esperança. Vi o reino como realidade presente, urgente, viva. Esse dom não me colocou acima de ninguém. Ao contrário, me colocou de joelhos. Porque agora eu sabia o quanto ainda havia para ver. E o quanto, mesmo vendo, eu ainda dependeria da luz dele para não me perder. Jejuei, e fui transformado. Não por força. Não por ritual. Mas porque Deus responde quando o coração se cala para escutar. E quando o corpo se rende, o espírito se levanta. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com um desejo queimando no peito. Talvez você também queira ver. Ver com o Espírito. Ver com pureza. Ver com propósito. Então eu te digo, comece. Não espere condições ideais. Não espere sentir vontade. Comece. Jejue com humildade. Com verdade. Com fome, não de pão, mas de presença. E se for sincero, se for inteiro, ele vai te mostrar. Talvez não como você imagina, mas como você precisa. E quando vier, quando ele abrir seus olhos, você entenderá por que demorou. Porque ele só revela a quem pode guardar com temor.
Porque visões não são brinquedos espirituais, são sementes de céu confiadas a corações que já morreram para si. Se você está pronto para ver, esteja também pronto para amar, para agir, para obedecer. Porque o dom de visões sempre exige uma resposta. Foi isso que descobri. Jejuei, e o dom foi liberado. Mas junto com ele, Deus me deu algo ainda maior, a certeza de que Ele está perto. E isso vale mais do que qualquer visão. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.